Boa tarde. No Nesp Notícias desta quarta-feira, véspera do feriado do dia 1º de maio, as informações para você que vai pegar a estrada. E tem mais. Moradores de Bauru reclamam que falta limpeza em terrenos e praças. E veja também. Bauru ganha uma feira só de produtores rurais e com preços mais baixos. A gente começa esta edição falando de limpeza pública. Você mora perto de alguma praça ou de terrenos públicos? Se a resposta é sim, já deve ter se incomodado com a sujeira, principalmente nos bairros da cidade. A rotina puxada começa cedo. Valéria varre 13 quadras da Avenida Rodrigues Alves todos os dias, entre a Rubens Arruda e a Nações Unidas. Por dia a gente faz mais ou menos, aqui na Rodrigues, onde eu estou, mais ou menos uns 10, 13 sacos de lixo. Bastante, por dia. Isso é de segunda a sexta, segunda a sábado? Segunda a sábado. Isso. Das 7 às 5 da tarde. Na Rodrigues a gente pega em uma, né? Já no calçadão são 6, que dá mais trabalho, né? Ela é uma dos quase 100 funcionários da prefeitura que mantém limpa a região central da cidade. Outros 100 trabalhadores da Endurbe também fazem esse serviço. Aqui a varrição e a poda de canteiros são feitas diariamente. Se o centro da cidade é limpo com frequência, o mesmo não ocorre nos bairros. Alguns lugares de Bauru passam meses sem limpeza das ruas ou corte do mato. Esta praça aqui no Jardim Vânia Maria, coincidentemente, começou a ser limpa hoje, no dia da nossa reportagem, depois de quase um ano abandonada. É pouco para quem mora aqui há 20 anos e convive com muitos problemas. Que problema que isso traz para vocês? Mosquito, rato, cobra, barata que vem de monte, caramujo. E à noite, o que acontece aqui na praça? Passa pessoas, param, ficam namorando. Não sei se eles usam droga, porque não vem aqui para fora olhar. Isso aqui é bem escuro a praça à noite. E a gente mal passa aqui. O dia passou uma senhora aqui perto da praça, roubaram essa senhora. E não é só a praça. O terreno ao lado, que é da prefeitura, também está sujo e com mato alto. Um bueiro ficou escondido pelas plantas e virou um perigo para os pedestres. Mais dor de cabeça para os vizinhos. Não tem calçada, muito mato e rato bastante. Já entrou na minha casa, já que a minha casa é sobrada, ele sobe em cima. Sobe em cima de casa, entrou 2, esse dia meu marido matou. Foi até que ela viu também o rato. E é muito mesmo, bicho. Aranha, a gente já tem achado. Tudo tem coisa a gente acha. E é assim que você está vendo, esse matagal aí mesmo aí. Nesta outra praça, na Vila Pacífico, que fica em frente à Escola Estadual Estela Machado, o lixo se espalha pela grama. São apenas 2 lixeiras, mas a falta delas não justifica as garrafas e copos que sujam a praça. As páginas de matemática são um sinal de que os alunos não aprenderam uma lição importante em casa: bons modos. Este morador frequenta a academia ao ar livre e se decepciona com a aparência do local. Sempre está suja, né? Sempre está suja? Sempre está suja. Tem cesto aqui, mas alguma coisa tem aí, mas normalmente praça está suja. O próprio prefeito admite que seria necessário contratar mais funcionários para fazer o serviço. A Endurbe tem uma equipe reduzida para dar conta de todo o recado da cidade. Nós estamos com uma dificuldade muito grande na contratação de ajudantes gerais, de equipes de limpeza. Falta mão de obra hoje no mercado para atuar nessa área. As pessoas querem hoje empregos melhores. Seria pelo menos dobrar a capacidade que a gente tem hoje, tanto na prefeitura quanto na Endurbe, para que a gente pudesse realmente fazer uma limpeza mais adequada dessas pequenas praças, dessas áreas nos bairros da cidade. O que também contribui com a sujeira de Bauru é a falta de lixeiras em praças e até em avenidas da cidade. De acordo com a prefeitura, a falta de lixeiras foi uma decisão estratégica para driblar a falta de estrutura da prefeitura. A gente tem um problema com vandalismo e a gente também tem um problema da dificuldade de coletar o lixo dessas lixeiras nas praças mais distantes. Então a gente tem uma dificuldade em colocar uma lixeira numa praça e depois não recolher o lixo, e aí fica bem complicado.
De acordo com a Prefeitura, equipes da Secretaria do Meio Ambiente começaram nesta semana a limpar áreas públicas do Jardim Vânia Maria. No local mostrado na reportagem, a limpeza deve ser concluída até a próxima semana. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2014 acaba logo mais às 23 horas e 59 minutos. Segundo a Receita Federal, até às 2h30 da tarde, mais de 2 milhões de contribuintes ainda não tinham entregue o documento em todo o Brasil. Se você é um deles, é melhor se apressar. Quem não entregar vai pagar multa de no mínimo R$ 165. Os programas e as informações para fazer a declaração estão na internet. Logo depois do intervalo, as informações para você que vai viajar e mais. Bauru agora tem uma feira feita exclusivamente por agricultores. Voltamos já. Amanhã é dia do trabalho e a gente quer saber a sua opinião. Você acha que as empresas devem reservar vagas específicas para determinados grupos? Sim, para garantir a oportunidade de todos ou não? Não deve haver distinção entre os candidatos. Vote em nosso site ou então acesse o conteúdo interativo aí no seu televisor digital. Você que nos assiste pelo canal 46.1, vê no canto superior da sua tela um ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto para ver conteúdos extras e participar da nossa enquete. E se você vai viajar, fique atento ao pegar a estrada. O movimento deve ser intenso hoje até às 10 da noite, amanhã de manhã e também na volta do feriadão, no domingo, do meio-dia até às 8 horas da noite. Nos 4 dias, as concessionárias esperam um aumento médio de 30% no movimento das rodovias. Por isso, atenção redobrada aos motoristas. Quem tem mais informações sobre a operação deste feriado é o Tenente Fernando Ferreira de Moraes. Tenente, os horários de maior movimento continuam sendo os mais perigosos. Exato. Esse movimento tem muitos veículos na rodovia e quanto maior a quantidade de veículos na rodovia, maior a probabilidade de acontecer um acidente. A Polícia Militar Rodoviária conta com 350 bafômetros. Dirigir alcoolizado é uma infração que a polícia sempre fica muito de olho, porque é bem perigosa, né? Exato. A pessoa que dirige sob efeito de álcool, ela tem maior possibilidade de se envolver em acidente, porque os seus reflexos ficam reduzidos, ele demora mais para reagir diante de um obstáculo. Mesmo na situação normal, em que se ele estivesse são, ele conseguiria escapar tranquilamente, sob efeito de álcool ele não tem a mesma facilidade. É uma infração gravíssima, são descontados 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e a multa gira em torno de R$ 1.900. No último feriado que nós tivemos há 2 semanas aí de Páscoa e Tiradentes, foram 11 vítimas fatais aqui na região, né? Geralmente envolvidas em acidentes por causa de imprudência no volante. Quer dizer, essas continuam sendo as principais causas de mortes nas rodovias. Exato. Em análise aos acidentes que ocasionaram essas vítimas fatais na última operação, nós vislumbramos que a maior parte foram causadas por imprudência. Ingestão de bebida alcoólica, motociclista tentando cruzar canteiro central, excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido. Todas essas vítimas foram ocasionadas por infrações. É importante que a sociedade tenha consciência que a Polícia Militar Rodoviária fiscaliza, ela está na rodovia para retirar veículos que não têm condições de transitar. As rodovias estão em boas condições. No entanto, o maior fator de segurança ainda é o próprio motorista. E se você vai ficar em Bauru, veja agora o que abre e o que fecha na cidade nos próximos dias. As repartições públicas municipais, estaduais e federais não atendem no feriado. Na sexta-feira, apenas as repartições federais abrem as portas. O comércio central funciona na sexta-feira e no sábado, das 9 às 6 da tarde, e na quinta permanece fechado o dia todo. Já as feiras livres ocorrem todos os dias normalmente. Os prontos-socorros central e infantil e as UPAs funcionam todos os dias, 24 horas. O Poupatempo estará fechado na quinta, mas funciona na sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde e no sábado, das 8 à 1 da tarde. Atenção para quem precisa fazer pagamentos. Os bancos atendem nesta sexta-feira em horário normal. A coleta de lixo fica parada na quinta, voltando ao normal na sexta. Já os ecopontos fecham também na quinta-feira e voltam a funcionar na sexta e no sábado.
O DAI faz atendimento de plantão pelo telefone 0800 77 10 195 para telefones fixos e pelo 3235 6140 para ligações de celular. Como opções de lazer, o Zoológico e o Jardim Botânico funcionam todos os dias do feriadão. Mas atenção, na sexta-feira, o Zoológico fecha mais cedo, às 4h30 da tarde. Além do Zoológico e do Jardim Botânico, o feriado de 1º de maio traz outras opções de lazer para o bauruense. O Parque Vitória Régia recebe a partir das 10 horas da manhã uma série de apresentações musicais. Os shows vão do hip hop ao samba e o principal destaque é o tributo de encerramento, com os roqueiros Marcelo Nova, Kiko Zambianchi e Nazi. Eles se apresentam às 7h30 da noite. Já no Sesc, as opções incluem atividades físicas, teatro de bonecos e um show com a banda pernambucana Seu Chico, que toca só releituras de canções de Chico Buarque. Para conhecer os horários de todas as atrações do Sesc, é só acessar o site na internet. Tanto lá quanto no Parque Vitória Régia, as atividades são todas de graça. As manhãs têm sido bem frias nos últimos dias e o feriado do Dia do Trabalho não deve ser muito diferente, não. Veja os detalhes da previsão com informações do IPMET e do CPTEC. Quarta-feira com muitas nuvens em todo o estado de São Paulo, mas sem previsão de chuvas para hoje. Já amanhã à tarde, a aproximação de uma frente fria traz chuvas para as regiões sul e oeste do estado. Em Bauru, o tempo deve ficar estável. Há uma pequena probabilidade de chuva para a cidade entre amanhã e sexta-feira. Agora a umidade do ar é de 46%. Os ventos sopram fracos, a 8 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 13 e 26 graus. Amanhã a máxima também deve ficar em 26. A mínima prevista é de 17 graus. E quem fica sempre de olho no tempo, mesmo em dia de feriado, são os agricultores. Por falar neles, Bauru ganhou mais uma feira e com um diferencial importante. Os vendedores são os próprios produtores rurais. Eles vêm passando por uma capacitação para montar a feira. Para o consumidor, as vantagens são várias. Alimentos fresquinhos, saudáveis e com bom preço. O visual é diferente. Os feirantes usam uniformes e as barraquinhas são padronizadas. Todas feitas de bambu, construídas pelos próprios produtores. Eles passaram por uma capacitação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e o Sindicato Rural de Bauru. Nós aprendemos a administrar a plantação, administrar os ganhos, né? E fazer nossa própria banca, né? Que a gente nunca tinha feito, foi assim uma inovação para nós poder fazer a própria banca, né? São 19 produtores que a partir de agora vendem o fruto do trabalho deles diretamente para o consumidor. Antes eu colocava na caminhonete, saía vender de porta em porta. Hoje eu tenho um local que eu posso expor meu produto, vender, né? E assim, trabalhar bastante, estamos aí. Quem conferiu o primeiro dia da feira aprovou as novidades. Muito bom, eu gostei. Eu achei que fosse ser diferente quando eu cheguei aqui, vi tudo organizadinho. E os produtos, né, que essa qualidade a gente não são todos que têm a oportunidade de obter, né? Tão perto de casa. Não estão tão caros assim, bem acessíveis. A Feira Livre é um meio de escoamento de produção, tá? Se nesse meio a gente conseguir estreitar a relação produtor-consumidor, tirando os atravessadores, o valor do produto vai chegar muito mais barato à mesa do consumidor. O cuidado com a qualidade do alimento se estende ao momento da venda. Os feirantes aprenderam a higienizar as verduras e também a evitar o desperdício na hora de organizar a barraca. Mas a preocupação com a qualidade começa mesmo na plantação. Nós não trabalhamos nem com adubo e nem com veneno, né? E a gente está vendendo saúde para o consumidor. É uma garantia de vida mais longa para o nosso consumidor. Alguns já têm o selo de produtor orgânico certificado. Para quem está em busca de opções saudáveis, não tem do que reclamar. Uma maravilha, né? Que bom isso, né? E tudo fresquinho, né? E sem agrotóxico, né? Isso é importante.
A feira fica na marginal entre o residencial Terra Nova e o núcleo habitacional Otávio Raze. Funciona toda terça-feira, das 5 da tarde às 9 da noite. E uma novidade, a partir da semana que vem, os pagamentos também vão poder ser feitos com um cartão de crédito ou débito, além de cartão de vale alimentação ou refeição. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre agricultura. Vamos conversar com o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo, a FETAESP. Recebemos Braz Albertini. Voltamos daqui a pouco. Agora a gente fala de agricultura familiar aqui no Nesp Notícias. Estão abertas as inscrições para o concurso Inventor Rural, que é realizado durante a Agrifam, a Feira da Agricultura Familiar. A gente fala sobre esse assunto com o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo, a FETAESP. Recebemos Braz Albertini. Braz, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você. E como que funciona? Vamos começar falando então do concurso. Como que funciona esse concurso de Inventor Rural? Olha, nós criamos esse concurso durante a realização da Agrifam, da segunda edição da Agrifam, porque existem agricultores que têm dificuldades para comprar um implemento, ele não tem dinheiro, mas ele precisa, então ele para e pensa, tem pessoa que é mais criativa, acaba criando adaptando o implemento ou inventando alguma coisa para solucionar o problema dele. É lógico que isso com um custo muito baixo, né? Com peças usadas, coisas dessa natureza. Então nós resolvemos fazer um concurso porque existem muitas pessoas assim no estado. Aí traz dentro da feira, todos os visitantes podem olhar, podem fazer igual, podem passar a comprar, tem pessoas que já venderam equipamentos. É interessante porque você socializa aquilo com todos os visitantes. E é um concurso, tem uma comissão que avalia e tem premiação também? Tem, nós temos uma comissão que avalia os inventos e premiamos os 3 primeiros inventos. O primeiro recebe R$3.000, o segundo R$2.000 e o terceiro R$1.200. E não é tanto pelo prêmio, mas tem pessoas que, pelo fato de ter ganhado um prêmio, sai na imprensa, a imprensa tem divulgado, ele tem vendido, ele tem conseguido fazer parceria com a indústria, nós temos orientado para ele registrar patente. Tem pessoas que já se saíram muito bem com esse concurso. E eu imagino que todos os visitantes também já levaram para casa as ideias, então é um concurso interessante para facilitar a vida do produtor rural. Quer dizer, então tem essa possibilidade dele comercializar depois, continuar ganhando em cima dessa criação. Sem dúvida nenhuma. Eu lembro da primeira edição do concurso, quem ganhou em primeiro lugar, ele vende todos os anos, eu vejo ele no AgriShow vendendo o equipamento. Do que se trata? É uma charretezinha, um carrinho de pneu, e ele adaptou um tanque, um tambor de 200 litros em cima e uma bomba de pulverizador costal e adaptou na roda. Conforme vira a roda, gira a manivela, vai dando pressão na bomba e ele com uma barra atrás vai pulverizando a roça, a lavoura, enfim. Olha só. E essas inscrições vão até quando? As inscrições vão até dia 15 de julho. E a Agrifam vai ser realizada em Lençóis Paulista, né? A Agrifam nós vamos fazer novamente em Lençóis Paulista, de 1 a 3 de agosto. Nós fazemos sempre na primeira semana de agosto. E qual que é a importância dessa feira, de uma forma geral, Braz, para o pequeno agricultor? Olha, o agricultor ele precisa de tecnologias novas, ele precisa de ver coisas novas, ele não pode ficar preso no passado, achando que ele vai produzir igual ele produzia há 30 ou 40 anos atrás. As coisas mudam, o mercado muda, as exigências do consumidor mudam, os custos de produção, nós não temos domínio desse custo de produção, está na mão de multinacionais, ele precisa ter produtividade alta para cobrir os custos. Então é interessante que ele veja o que há de melhor. Nós temos o Instituto de Pesquisa, a Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas, universidades, levam coisas novas. Então a feira ele vai lá, ele leva para casa bastante conhecimentos que ele pode usar no dia a dia. Esse é um fato interessante, né?
Queria aproveitar a sua presença aqui, Brás, para a gente falar sobre um cenário mais amplo da agricultura familiar aqui no nosso estado, principalmente. Nós temos trazido iniciativas, programas que são viabilizados em Bauru pela Secretaria de Agricultura. Eu queria saber a sua opinião. De uma forma geral, o agricultor familiar hoje, ele está bem amparado por políticas públicas? Olha, nós temos várias políticas públicas que são interessantes. E até muitas delas foram conquistas do próprio movimento sindical, dos agricultores reunidos em Brasília, tal. E nós temos a compra de produtos da Conab, é uma política pública interessante. Nós temos a compra da merenda escolar, o PENAI, o Programa Nacional de Merenda Escolar. Nós temos o PEPAS, que é o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social aqui do Estado, compra para presídios e hospitais do Estado. Então, são formas de escoar a produção. Isso é interessante, porque a comercialização é um dos gargalos, é uma dificuldade que o produtor tem. Está faltando o principal para ele, que é a orientação técnica, a extensão rural, aquele acompanhamento no dia a dia. Porque algumas dessas políticas públicas, você tem que organizar os produtores e organizar a produção. A merenda escolar precisa praticamente o ano todo. O presídio, o preso come todo dia, sábado, domingo, feriado, tal, tem que ter comida lá o ano todo. Então você não planta, você sabe que você tem que ter um planejamento de plantio. Se você plantou cenoura agora e vai plantar, você tem que plantar daí mais tantos dias para você ter constantemente para poder suprir a demanda. E aí a assistência técnica, esse trabalho de extensão rural, de acompanhamento do produtor, esse está muito falho, está muito ruim no estado de São Paulo. Nós temos poucos técnicos, poucos recursos da secretaria, e aí essa é uma dificuldade enorme. Isso vai mal nesse ponto. Existem políticas públicas boas, mas esse fator, a extensão rural, essa faz falta muito grande. Quer dizer, a falta de organização acaba por inviabilizar o acesso a essas políticas. Exatamente. Os agricultores, você não pode, vamos dizer assim, para merenda escolar, não adianta um produtor falar, eu vou fornecer tudo aquilo. Não, um fornece mandioca, o outro fornece cenoura, o outro fornece feijão, o outro batatinha, sei lá o quê. E assim para os programas dos presídios e tal. Então precisa ser um grupo. Um grupo, você sabe que o nosso agricultor, o brasileiro, de um modo geral, ele é individualista. Nós não temos uma cultura de trabalhar em conjunto. Não temos, nós somos individualistas. Então precisa de alguém um técnico, uma pessoa que tem um conhecimento maior, que chega lá e saiba organizar, que vá procurar a melhor semente que tem, a melhor época de plantio, fazer ele produzir mais, falar, não, vamos escalonar aqui, plantamos alface agora, plantamos cenoura depois, plantamos repolho aqui, plantamos pimenta, etc. Tal. Vamos fazer enxertia do pepino na abóbora, que ele dá mais bonito, enfim, tecnologias novas. Então isso é o que atrapalha a barbaridade e o desenvolvimento dos agricultores familiares. Mas, de qualquer forma, existem possibilidades. Basta os agricultores se juntar, cobrar, né, para que as coisas aconteçam. Tá certo, Brás. Muito obrigada por sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigado a vocês. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde. Tchau!